Quando foi que você percebeu que seu casamento tinha acabado? Minha esposa, Laurel, fez 35 anos num sábado. Eu vinha planejando há 3 semanas. Não uma festa. Ela me disse que tudo o que queria era uma noite tranquila em casa, só nós dois, comida boa, sem distrações. Então foi isso que fiz. Tirei a sexta-feira de folga e passei o dia arrumando a casa. Cozinhei o prato favorito dela do zero, aquele que ela sempre pedia no restaurante italiano do nosso primeiro encontro. Passei 4 horas porque nunca tinha feito e queria acertar. Arrumei a mesa com pratos de verdade, guardanapos de pano, velas. Comprei flores, coloquei alguns balões, nada exagerado. Fiz um bolo para ela com uma receita que encontrei online. Embrulhei 2 presentes que estava escondendo há semanas. Um era uma pulseira que ela vivia olhando toda vez que passávamos pela joalheria no shopping. Ela nunca me pediu. Ela só diminuía o passo perto da vitrine e continuava andando. Eu prestei atenção. O outro era uma carta escrita à mão, 5 páginas, sobre os 8 anos que passamos juntos e tudo o que ela significava para mim. Não sou escritor. Levei 2 noites inteiras depois que ela ia para a cama para deixar tudo certo. No sábado de tarde, estava tudo pronto. A mesa, a comida, o bolo, os presentes, a casa mais arrumada do que tinha estado em meses. Até limpei o banheiro porque Laurel sempre notava coisas assim e isso a faria sorrir. Ela deveria estar em casa às 18 horas. Tinha saído de manhã para fazer as unhas e encontrar uma amiga para um café. Às 18 horas chegaram e passaram. Acendi as velas. Às 19 horas, elas já tinham queimado até a metade. Reaqueci a comida. Às 20 horas, sentei à mesa sozinho com 2 lugares postos e um bolo que ninguém estava cantando. Mandei mensagem para ela. Nada. Às 21 horas, coloquei a comida na geladeira, apaguei as velas e sentei na sala escura com os balões flutuando atrás de mim. Ela não chegou. Nem às 22 horas, nem à meia-noite, nem às 2 horas da manhã, quando finalmente parei de esperar e fui dormir sozinho. Ela entrou pela porta às 9 horas da manhã seguinte. Eu já estava acordado porque não tinha dormido. Ela largou a bolsa no balcão, olhou para os balões no corredor e disse: "Pode tirar isso daqui? Mal consigo passar." Essa foi a primeira coisa que ela disse. Não, desculpa, não, o que é tudo isso? Pode tirar isso daqui? Perguntei onde ela tinha estado. Ela disse que encontrou a amiga Val depois do café e Val a convidou para um jantar com um grupo, que se estendeu até tarde e ela dormiu no apartamento da Val porque estava cansada demais para dirigir. Perguntei por que ela não me respondeu. Ela disse que o celular descarregou e a Val não tinha o carregador certo. Perguntei se ela lembrava o que foi ontem. Ela disse que, claro que sim, e que achou que poderíamos comemorar hoje à noite. Hoje à noite. Como se um aniversário pelo qual eu passei 3 dias preparando fosse algo que você empurra para o próximo horário disponível. Como se a comida, o bolo, as velas e a carta não existissem numa linha do tempo que ela já tinha concordado. Eu disse para ela olhar a sala de jantar. Ela entrou e viu a mesa ainda posta, as velas queimadas até o fim, os presentes embrulhados intocados ao lado do prato dela, as flores murchando porque já estavam ali há um dia inteiro. Ela olhou para tudo aquilo e disse: "Você não precisava fazer tudo isso." Foi o que ela disse enquanto olhava para a evidência de alguém que a amava o suficiente para passar 3 dias fazendo ela se sentir especial. Eu disse que cozinhei o prato favorito dela e que estava na geladeira. Ela disse que já tinha comido na casa da Val. Eu disse que fiz um bolo. Ela disse que estava cortando açúcar este mês. Entreguei os presentes. Ela abriu a pulseira e disse que era bonita e colocou a caixa no balcão. Ela abriu a carta, leu a primeira página, dobrou e disse que terminaria depois. Ela nunca terminou. Eu a encontrei 3 semanas depois no mesmo lugar, ainda dobrada na primeira página. Arrumei a sala de jantar em silêncio, joguei as flores fora, coloquei o bolo no lixo. Lavei os pratos, dobrei os guardanapos, esvaziei os balões, devolvi a casa exatamente ao que era antes de eu passar 3 dias transformando em algo para ela. O tempo todo que estava arrumando, Laurel estava no quarto ao telefone com a Val rindo da noite anterior, a noite que ela escolheu em vez daquela que eu construí para ela. Refleti sobre isso por 2 semanas. Eu já sabia o que fazer. Estava me certificando de que não estava agindo por impulso. Não estava. Estava agindo com clareza. Passei 8 anos prestando atenção nessa mulher, diminuindo o passo nas joalherias com ela, aprendendo a cozinhar as comidas que ela amava, escrevendo cartas que eu não era habilidoso o suficiente para escrever porque ela valia o esforço. E ela não se deu ao trabalho de chegar em casa, de mandar uma mensagem, de atravessar a porta e ver o que a esperava e sentir qualquer coisa além de incômodo com os balões no corredor. Contei para ela numa terça-feira à noite que tinha acabado. Ela perguntou o que eu queria dizer. Eu disse o casamento. Ela pareceu confusa. Perguntou se era por causa do aniversário dela. Eu disse que era sobre o que o aniversário dela me mostrou, que eu era o único construindo qualquer coisa entre nós. E ela nem conseguia comparecer. Ela disse que eu estava fazendo um escândalo por causa de uma noite.
Eu disse que não era uma noite, eram 8 anos tentando ser importante para alguém que não notava. 8 anos prestando atenção, anos aprendendo que ela amava e comparecendo. O aniversário dela foi apenas a noite em que se tornou impossível fingir o contrário. Ela riu. Não um riso nervoso, nem um desconfortável. Um riso de verdade. Como se eu tivesse acabado de contar a coisa mais engraçada que ela já tinha ouvido. Ela colocou a mão sobre a boca e disse: "Você não está falando sério. Você vai destruir um casamento por causa de um jantar de aniversário?" Eu disse que já tinha contatado um advogado. A última vez, o rosto dela mudou do jeito que uma tela muda quando a energia acaba. Um segundo há algo ali, no outro está simplesmente escuro. Ela disse que eu estava sendo dramático. Disse que todo casamento tem altos e baixos e que isso era só um momento difícil e que a gente ia superar. Perguntei como ela achava que superar seria. Ela disse aconselhamento, noites de encontro, ser mais intencional. Eu disse que sugeri aconselhamento 2 anos atrás e ela disse que não precisávamos. Eu disse que vinha planejando noites de encontro há anos e ela cancelou as últimas 7. Não adiadas. Canceladas. O restaurante italiano no nosso aniversário de casamento, ela estava com dor de cabeça. O clube de 10 no centro que reservei com um mês de antecedência, ela esqueceu e fez planos com aval. A viagem de fim de semana para a costa que eu vim economizando desde janeiro, ela disse que parecia cansativo e que não dava para ficar em casa? Ficamos em casa. Ela passou a noite inteira no quarto no celular enquanto eu sentei na sala assistindo a um filme sozinho. 7 vezes que tentei, 7 vezes ela encontrou uma razão para não aparecer. Eu disse que fui intencional todos os dias do nosso casamento e que o problema não era a intenção. O problema era que a minha era a única que existia. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse algo que me contou tudo o que eu precisava saber sobre como ela via nosso casamento. Ela disse: "Se você for embora, vai se arrepender. Não vai encontrar ninguém que ature você do jeito que eu aturo." Ature. 8 anos eu cozinhando para ela, planejando para ela, escrevendo cartas de amor que ela não conseguia terminar de ler. E na cabeça dela, ela era quem estava aturando alguma coisa. Aquela frase caiu como um flash numa sala escura. Iluminou cada canto que eu vinha evitando. Eu não era um parceiro para ela. Eu era um móvel. Confortável, confiável, sempre no lugar certo e completamente invisível até que estivesse no caminho. Comecei a pensar em todas as vezes que deveria ter sido óbvio. Ano 3, quando fui promovido e ela esqueceu de perguntar como tinha sido a entrevista. Contei a ela no jantar e ela disse: "Que ótimo", e mudou de assunto para o noivado de uma colega de trabalho. Ano 5, quando torci as costas carregando móveis que ela tinha encomendado sem me avisar e ela perguntou se eu ainda podia levá-la ao brunch na manhã seguinte. Ano 6, quando meu melhor amigo da faculdade morreu num acidente de carro e ela me deu 2 dias antes de perguntar quando eu voltaria ao normal porque meu mau humor estava deixando a casa pesada. Toda vez eu expliquei: "Ela está estressada, ela não é boa com emoções, ela demonstra amor de outra forma." Mas ela não demonstrava amor de outra forma. Ela simplesmente não demonstrava. Eu me mudei no sábado seguinte. Aluguei um apartamento de um quarto a 15 minutos do meu escritório. Minhas roupas, meus livros, minhas ferramentas e a máquina de café expresso que comprei com meu próprio dinheiro antes de casar. Deixei todo o resto. Não tirei fotos das paredes nem esvaziei as gavetas da cozinha. Não queria negociar sobre espátulas e almofadas decorativas. Queria sair do mesmo jeito que ela passou pela minha mesa de aniversário, limpo, indiferente, acabado. Ela me ligou naquela noite e perguntou quando eu ia voltar para pegar o resto das minhas coisas. Eu disse que já tinha pegado tudo o que precisava. Ela disse: "E os móveis? A TV? As coisas da cozinha?" Eu disse: "Fica com eles." Ela ficou em silêncio. Acho que ela esperava uma briga por bens. Acho que esperava que eu voltasse com raiva, carregando caixas, batendo portas, dando a ela uma razão para dizer às pessoas que eu era o desequilibrado. Em vez disso, eu apenas saí. Limpo. Sem cena, sem discussão, sem munição. Ela não aceitou bem. Na primeira semana, ela me ligou todos os dias. Não para se desculpar, não para perguntar como eu estava, para me dizer que eu estava cometendo um erro, que eu tinha estado estressado no trabalho e estava projetando, que o aniversário dela foi um incidente isolado e eu a estava punindo injustamente. Na quarta ligação, ela me disse que o terapeuta dela disse que eu estava exibindo comportamento de apego evitativo. Perguntei quando ela tinha começado a ver um terapeuta. Ela disse que essa não era a questão. Eu disse que era interessante que, em 8 anos eu pedindo para ela tentar aconselhamento, não consegui nada. Mas 2 dias depois que eu fui embora, de repente ela tinha um terapeuta e um diagnóstico para mim. Ela desligou. Ela nunca disse uma vez que sentia muito por não ter chegado em casa. Nunca reconheceu que passou por uma mesa que eu preparei para ela e não sentiu nada. A versão dela dos acontecimentos pulava a parte em que ela fez algo errado e começava na parte em que eu reagi exageradamente. Na segunda semana, a família dela se envolveu. A mãe dela me ligou numa quarta-feira à noite.
Ela sempre gostou de mim, disse que eu era a melhor coisa que aconteceu a Laurel. Agora estava me dizendo que eu estava jogando fora um casamento perfeitamente bom por causa de um mal-entendido bobo. Perguntei se Laurel tinha contado a ela o que aconteceu. Ela disse que sim, que Laurel perdeu um jantar de aniversário porque estava saindo com as amigas e eu exagerei. Eu disse que era interessante, porque não foi um jantar que ela perdeu. Foi uma refeição que eu cozinhei do zero por 4 horas, um bolo que assei, uma pulseira que comprei e uma carta de 5 páginas escrita à mão que ela nunca terminou de ler. E ela não só perdeu. Ela não chegou em casa, não ligou, não mandou mensagem, voltou na manhã seguinte e me pediu para tirar os balões do caminho dela. A linha ficou em silêncio por um longo tempo. A mãe dela disse que não sabia de tudo isso. Eu disse que imaginei que não soubesse. A irmã dela ligou em seguida, o mesmo roteiro. Contei a ela os mesmos fatos, o mesmo silêncio. Então o irmão dela, com quem eu sempre me dei bem, ligou e disse, de homem para homem, que achava que eu devia repensar. Eu disse, de homem para homem, que passei 8 anos repensando toda vez que Laurel me fez sentir invisível. E a única coisa que eu repensava agora era por que não fui embora antes. Ele não ligou de novo. Então Val ligou, a amiga com quem ela supostamente tinha ficado no aniversário. Val disse que eu precisava ser mais compreensivo. Que Laurel tinha passado por muita coisa e que às vezes as mulheres só precisam de uma noite fora. Eu disse que concordava plenamente, mas que uma noite fora não significa desaparecer por 15 horas no seu próprio aniversário depois que seu marido passou 3 dias planejando algo para você. Val disse que eu parecia amargo. Eu disse que parecia um homem que prestou atenção por 8 anos e finalmente percebeu que ninguém estava prestando atenção nele. Essa foi a última vez que Val ligou. Em um mês, Laurel tinha reescrito todo o nosso casamento. Nas redes sociais, ela postou uma longa mensagem sobre cura e crescimento e aprender a se amar quando a pessoa em quem você confia te decepciona. Ela não me mencionou diretamente, mas todos sabiam. Os comentários choveram. Você merece muito mais. Perda dele. Fique firme, rainha. Li uma vez na minha mesa de cozinha no apartamento comendo macarrão requentado às 22 horas da noite. Ela transformou 8 anos de eu tentando em uma história onde ela era vítima. Fechei o aplicativo e nunca mais olhei. Minha colega de trabalho me mostrou outra postagem uma semana depois. Laurel tinha escrito sobre como algumas pessoas confundem controle com amor e como ela finalmente estava livre para ser ela mesma. Controle. Eu passei 8 anos perguntando o que ela queria e fazendo. A única coisa que eu já controlei foi a lista de compras. Mas essa é a coisa sobre alguém que nunca prestou atenção, eles podem reescrever a história porque não estavam presentes para a versão original. O pedido de divórcio atingiu Laurel de forma diferente do que eu esperava. Pensei que ela fosse lutar. Em vez disso, ela entrou em pânico. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar numa quinta-feira à noite com uma garrafa de vinho e um vestido que eu disse que gostava nela 2 anos atrás. Ela disse que queria conversar. Deixei entrar porque não sou insensível, só estou acabado. Ela sentou no meu sofá e me disse que tinha pensado muito, que percebeu que me deu como garantido, que queria fazer aconselhamento, que já tinha marcado uma consulta para a terça-feira seguinte. Ela até chorou lágrimas de verdade, disse que não conseguia imaginar a vida sem mim, que me amava mais do que eu sabia e que era só ruim em demonstrar. Ela disse que tinha cozinhado o próprio jantar na noite anterior pela primeira vez em anos e percebeu no meio do caminho que nem sabia onde eu guardava o azeite. Ela morou naquela cozinha por 8 anos e nunca aprendeu onde ficava nada porque eu sempre cuidava de tudo. Ela disse que aquele foi o momento em que entendeu o que tinha perdido. Não um marido, uma vida que ela nunca precisou pensar porque alguém estava sempre pensando por ela. Eu sentei em frente a ela e não senti nada. Essa foi a pior parte. Não raiva, não tristeza, nem a tentação de ceder. Nada. Olhei para essa mulher que amei por 8 anos e senti a mesma coisa que ela sentiu quando passou pela mesa de aniversário, indiferença. Eu disse que agradecia ela ter vindo, mas que minha decisão estava tomada. Ela perguntou o que ela poderia fazer para consertar isso. Eu disse que esse era o problema. Ela estava me perguntando o que fazer, o que significava que ela ainda não sabia. Depois de 8 anos de eu mostrando exatamente como o amor se parece, ela ainda precisava de instruções. Ela deixou o vinho no balcão. Joguei fora depois que ela foi embora. Durante o processo de divórcio, as coisas ficaram complicadas. Laurel contratou um advogado que imediatamente começou a pressionar pela casa, metade da minha aposentadoria e pensão alimentícia. Ela tinha largado o emprego de marketing 2 anos depois do casamento para seguir consultoria freelance. A consultoria nunca realmente decolou, mas eu a apoiei porque era o que eu fazia. Eu a apoiei em tudo. Eu pagava a hipoteca, as contas, o seguro, as compras, o financiamento do carro. Nunca reclamei porque achava que estávamos construindo algo juntos. Agora o advogado dela estava usando essa lacuna no emprego como alavanca, alegando que ela tinha sacrificado a carreira pelo casamento, alegando que ela tinha sido uma parceira dedicada que facilitou meu crescimento profissional. Meu advogado me perguntou se eu tinha registros financeiros.
Eu disse que tinha todos, não porque fosse paranoico ou estivesse planejando isso, mas porque sou organizado. Mantenho planilhas. Acompanho as finanças. Eu gerenciava o orçamento doméstico desde o primeiro ano porque Laurel dizia que números a estressavam. Então eu tinha 8 anos de extratos bancários, registros de cartão de crédito e arquivos de orçamento que pintavam um quadro muito claro. Nos 3 anos em que Laurel supostamente estava construindo seu negócio de consultoria, ela tinha ganhado um total combinado de $11.400. 3 clientes, 2 deles eram amigos fazendo um favor a ela. Durante o mesmo período, ela gastou $94.000 em despesas pessoais, roupas, viagens com amigas, fins de semana em spas, uma farra de compras online de $6.200 num único mês que ela me disse que eram suprimentos comerciais. Encontrei as caixas no armário semanas depois. Bolsas, sapatos, um casaco de cashmere com a etiqueta ainda pendurada. Nenhum único suprimento comercial na pilha. Nunca questionei na época por que confiava nela. Meu advogado colocou tudo na mesa durante a divulgação financeira, cada transação, cada recibo, cada mês em que ela gastou 8 vezes o que ganhou e chamou isso de construir uma carreira. O rosto de Laurel empalideceu quando seus próprios gastos foram lidos de volta para ela, linha por linha. O advogado dela ficou em silêncio por cerca de 45 segundos, o que em tempo jurídico é uma eternidade. Então ele pediu um intervalo. Depois dessa reunião, as exigências mudaram. Sem mais pressão pela casa, sem mais pensão alimentícia. A equipe jurídica dela queria uma separação limpa e um acordo rápido. Mas meu advogado não tinha terminado. Durante a fase de descoberta, tínhamos intimado os registros de telefone como parte da auditoria financeira padrão. Eu não pedi por isso. Meu advogado explicou que era rotina quando uma parte alega dependência financeira e a outra parte contesta a caracterização do casamento. Os registros cobriam os últimos 2 anos do nosso casamento. Foi quando descobri sobre o aniversário. O registro de telefone mostrava que na noite do 35º aniversário de Laurel, o telefone dela não estava descarregado. Ficou ativo até a 1 hora da manhã. 32 mensagens de texto enviadas e recebidas entre 20 horas e meia-noite. Nenhuma delas para mim. 14 delas para um número que não era da Val. Sentei no escritório do meu advogado, encarando a impressão. Todas aquelas horas que passei na mesa de jantar observando velas derreterem, verificando meu telefone, dizendo a mim mesmo que ela estava bem, que o telefone dela só tinha descarregado, que ela entraria pela porta a qualquer minuto. O telefone dela estava na mão dela o tempo todo. Ela só não estava usando para falar comigo. Meu advogado rastreou o número durante a fase de descoberta. Pertencente a um homem chamado Carlos. Eu não conhecia o nome. Nunca tinha ouvido em 8 anos de casamento. Mas os registros de telefone contavam uma história que se estendia por 11 meses antes do aniversário. Centenas de mensagens, ligações noturnas que duravam 45 minutos, 1 hora, às vezes 2 horas. Sempre em noites em que Laurel me disse que estava ao telefone com a mãe dela ou colocando em dia com amigas da faculdade ou assistindo a uma série no outro quarto com os fones de ouvido. Pensei em todas aquelas noites. Eu na cozinha aprendendo uma receita nova para ela. Eu na minha mesa trabalhando até tarde para poder tirar uma sexta-feira de folga e planejar o aniversário dela. Eu cochilando no sofá esperando ela sair do quarto para assistirmos alguma coisa juntos. Ela estava a 3 metros de distância todas as vezes, conversando com alguém cujo nome eu nunca tinha ouvido. Não confrontei ela com isso. Meu advogado aconselhou contra. E, honestamente, isso não mudava nada. Eu já estava indo embora. Já tinha tomado minha decisão baseada apenas no aniversário, baseada nos balões e nas velas apagadas e na carta que ela nunca leu. O caso, se é que foi isso, era apenas a confirmação de algo que eu já sentia nos ossos. Eu estava sozinho naquele casamento muito antes de me mudar para um apartamento de 1 quarto. Os registros de telefone mudaram o divórcio, no entanto. A estratégia do advogado dela tinha sido construída na narrativa de que Laurel era uma esposa dedicada, pega de surpresa por um marido impulsivo. Os registros de telefone desmantelaram essa narrativa em cerca de 10 minutos. O advogado dela tentou argumentar que as mensagens eram irrelevantes para os procedimentos financeiros. Meu advogado apontou que Laurel tinha alegado que o casamento estava estável e amoroso até eu inexplicavelmente sair. E que essa caracterização era central para o pedido de pensão alimentícia dela. O juiz concordou. O acordo final me deu a casa, minha aposentadoria integral e nenhuma pensão alimentícia. Laurel ficou com seus pertences pessoais, sua renda de consultoria e o carro que já estava no nome dela. O advogado dela a aconselhou a aceitar. Ela aceitou. A mãe dela me ligou depois do acordo. Ela não gritou. Ela não defendeu Laurel. Ela apenas disse, sinto muito. Eu não sabia. Eu disse que estava tudo bem. Eu disse que Laurel ia precisar da família dela agora mais do que nunca e que esperava que eles estivessem lá por ela. Ela chorou. Eu quis dizer cada palavra. Eu não odiava Laurel. Eu só não conseguia mais amá-la. A última vez que a vi foi na assinatura final. Ela parecia diferente, mais magra, cansada.
Estava usando a pulseira que comprei para ela no aniversário, aquela que ela tinha colocado no balcão sem um segundo olhar 7 meses antes. Notei imediatamente. Ela me viu notar. Por um segundo, algo passou pelo rosto dela, vergonha ou arrependimento ou o que as pessoas sentem quando finalmente entendem o peso do que jogaram fora. Ela assinou os papéis sem falar. Os advogados apertaram as mãos. Todo mundo se levantou. Na saída, ela parou na porta e se virou. Ela disse: "Preciso que você saiba que o Craig não significou nada." Eu olhei para ela, a mulher para quem cozinhei, escrevi cartas, planejei aniversários, passei 8 anos estudando como se fosse o livro mais importante que já li. Eu disse: "Eu sei. Esse é o problema. Nada significou nada para você." Ela foi embora. Voltei para casa naquela noite e sentei na mesma mesa de jantar onde um dia coloquei velas e flores e 2 talheres para uma mulher que nunca apareceu. A mesa estava vazia agora. A casa inteira estava quieta, mas não era o mesmo silêncio daquela noite de aniversário. Aquele silêncio era pesado, cheio de espera e esperança e a lenta realização de que ninguém estava chegando. Este silêncio era diferente. Este silêncio era apenas paz. Encontrei uma carta uma semana depois, a carta de 5 páginas escrita à mão que eu tinha escrito para o aniversário dela. Estava numa gaveta da cozinha, embaixo de cardápios de delivery e cupons vencidos, ainda dobrada na primeira página. Ela a tinha tirado do balcão e colocado na gaveta em algum momento durante nosso casamento, mas nunca tinha lido além da primeira página. Sentei e li eu mesmo. Todas as 5 páginas eram desajeitadas e sinceras e cheias de coisas que eu tinha notado sobre ela ao longo de 8 anos. O jeito que ela cantarolava quando estava feliz, o jeito que ela prendia o cabelo atrás da orelha esquerda quando estava nervosa, o jeito que ela sempre pedia sobremesa e depois comia só metade. Eu tinha escrito tudo porque achei que alguém devia. Achei que ela devia saber que era vista. Dobrei a carta de novo e coloquei na lixeira. Então vendi a casa 3 meses depois, mudei para um lugar menor mais perto da costa, comecei a cozinhar de novo, não para ninguém, só porque gostava. Fiz aquele mesmo prato italiano, o do nosso primeiro encontro, sentei à mesa posta para um e comi cada garfada. Foi a melhor refeição que já fiz. Não porque a receita fosse diferente, mas porque finalmente estava comendo sem esperar alguém chegar em casa.